nem sei se... Porque aí essa vai ser uma resposta longa. Então, se o Felipe liberar aqui, para eu poder falar com um pouquinho de calma, assim, porque eu posso dar uma resposta muito curta, que eu acho que não vai ajudar, eu acho que seria importante poder explicar um pouquinho. Felipe, posso falar, né? O espaço é seu, ministro. O teto aqui do tempo também. A gente está à disposição da coletiva. Tá ótimo. Porque eu acho que isso merece uma resposta um pouco mais... de explicar um pouco qual é a nossa estratégia. Não é nem estratégia, acho que não é questão de estratégia. É a nossa entendimento nesse diálogo com os servidores, né? Acho que a primeira coisa, né, é bom todo mundo lembrar assim, que a gente teve uma preocupação muito grande de instalar a Mesa Nacional de Negociação logo no início do governo Lula. Assim. Na verdade, para ser bem sincero, a gente esperou instalar a mesa de negociação do salário mínimo, que para a gente era prioritário, né, numa hierarquia, né, então, lembra que o ministro Marinho, o presidente instalou, fez um grupo de trabalho para discutir a nova regra do salário mínimo, para voltar a ter valorização real. Na sequência, uma semana depois, 2 semanas depois, a gente chamou uma reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente, que ali teve um caráter emergencial, que era para discutir justamente, a gente tinha um espaço no orçamento para reajuste de servidores e a gente precisava discutir com os servidores como usar esse espaço. A gente, então, fez uma negociação que foi um grande sucesso, né? Não à toa, depois teve evento no Palácio da aprovação quando o presidente encaminhou a lei para o Congresso, de um aumento de 9% para todos os servidores públicos federais, né? Aposentados, ativos, todo mundo teve 9%, logo ali com vigência a partir de maio do ano passado. E foi uma decisão aprovada nas categorias de forma muito ampla, e justamente pelo fato de que algumas categorias estavam sem nenhum reajuste desde 2019, outras desde 2017. Para a gente era muito importante fazer isso, além do fato de que no final de 2022, o Congresso aprovou o reajuste para os servidores do Legislativo e do Judiciário, não tinha aprovado nada para o Executivo. Então, também tinha essa questão de uma certa desigualdade entre as carreiras, né? Que a gente já sabe que o Executivo, na verdade, ainda tem um salário médio muito menor do que o Legislativo e o Judiciário. Então, para a gente era muito importante fazer esse acordo. E os 9%, então, o que acontece? Quando eu pago 9% a partir de maio, ele não teve impacto anualizado cheio em 23. O impacto anualizado cheio é em 24. Então, a gente, só para vocês terem uma ideia, a anualização dos 9%, ela impactou no aumento da folha em 24, já, nesse ano, né, em 4,5 bi. E aí, é bom lembrar, assim, que na nova regra fiscal, a gente tem crescimento real da despesa, mas você tem também várias coisas que estão tendo crescimento. Então, acho que era bom lembrar a recomposição dos pisos da educação e da saúde, né, que foi algo muito importante ser feito, que ela vai ter um impacto no gasto. Teve o próprio crescimento real do salário mínimo, que impacta nos benefícios previdenciários e sociais, como abono, seguro-desemprego, impacta no BPC. Então, isso tudo tem um impacto de crescimento no orçamento. Então, qual foi o espaço que a gente tinha de negociação na folha, né? Foram os 4,5 bi para 24, que era a anualização do reajuste de 9%, mas a gente, ao final do ano, ali na negociação final de fechar o orçamento, a gente conseguiu ampliar em mais, estava 1,5 bi a mais, a gente conseguiu chegar a 3 bi a mais de espaço para aumento da folha, né? Então, só para vocês terem uma ideia, a folha em 23 ela teve um aumento mais ou menos de 9 bi e meio. O aumento na folha 24 é de 7,5 bi. Então, não do ponto de vista de valores, nem é tão diferente assim. Só que parte desses 7,5 bi estavam comprometidos com os 9% do ano passado. E aí, qual foi a nossa proposta, né, original mais geral assim, para os servidores? Foi usar esse 3 bi para auxílio. Principalmente melhorar o auxílio alimentação, além do que a gente já tinha aumentado no ano passado. Né? Ano passado a gente aumentou em R$200. E ele era 458 no início de 23, ele foi para 658 no ano passado, e a gente propôs passar para R$1.000 agora em 24, que é um valor líquido, que sem nenhum tipo de imposto de renda, nada, mas que só é pago aos servidores ativos, né? Isso é um fato, auxílio alimentação. Além disso, a gente propôs também melhorar o auxílio creche e o per capita da saúde para poder maximizar esse valor. E aí a gente percebeu que é muito melhor eu fazer isso, porque eu vou dar um valor meio absoluto igual para todo mundo, que obviamente quem tem menor salário proporcionalmente está ganhando mais.
e, de fato, tinha muito pouco espaço para qualquer tipo de reajuste em 24. E a gente conseguiu garantir, já no final do ano passado, mais 4,5 em 25, mais 4,5 em 26, ou seja, a nossa proposta original, todo mundo teria, no mínimo, o 19,3%, que é superior à inflação desse período de 23 a 26, né? Claro que não recompunha as perdas anteriores, né? Isso é um fato. E, obviamente, as categorias não aceitaram essa nossa proposta, inicialmente, que foi feita na mesa nacional, no final do ano passado, foi rejeitado. E a gente, em paralelo, estava abrindo mesas específicas de cada categoria, né? Então, a gente foi abrindo mesas com várias categorias, entre elas a educação. No início do ano, quando a gente fez a primeira mesa de retorno já, né, a gente tinha tido uma mesa em setembro do ano passado, só que eu queria só explicar para as pessoas assim, a gente tem uma equipe de umas 10 pessoas que cuida de todas as carreiras do setor público, que são mais de 100 carreiras, né? Se você pegar cargos, só os técnicos da educação são mais de 300 cargos, então só para vocês entenderem a dimensão. Mas, claro, no fundo eles são 5 grandes categorias, né, mas eles são 300 cargos. Então, assim, é uma equipe muito enxuta, que tinha sido muito diminuída também no período anterior, porque não era uma área que tinha discussão, né? Basicamente você não discutia reajuste, não tinha essa preocupação de fato com as carreiras. A única preocupação era a PEC 32 lá, de reforma administrativa, né? Na verdade, ao contrário, de redução até de poder de barganha das carreiras, etc. Então a gente foi fazendo um trabalho quase que de formiguinha aqui, discutindo carreira a carreira, e lógico que a carreira da educação é uma carreira que tem muitas nuances, é muita gente, ela tem repercussão em outras carreiras, né? A carreira dos docentes está muito associada às carreiras de ciência e tecnologia, a carreira dos técnicos está muito associada à carreira básica do governo federal, que é o PGPE, o PGPE, que é amplo, né? O PST, que é ligado à saúde, previdência e trabalho, e também alguns planos de cargos específicos de ministérios, são carreiras que têm muita similaridade. Então, a gente precisa olhar todos esses grupos um pouco de forma ampla, né? Não só específica da educação. Em fevereiro, a gente não tinha espaço fiscal suficiente, a gente fez uma proposta que era, basicamente, a gente aplicou os 4,5 para 25 e 26. Foi rejeitado e aí, desde aquele momento, eu falei, não, a gente está sentando junto com a área do governo para uma expansão no espaço orçamentário que a gente possa oferecer para a educação. Lembrando que esse espaço orçamentário, eu também estou olhando as demais carreiras, né? Claro que eu sou eu sou professora da Universidade Pública Federal, portanto sou docente da Universidade Pública Federal, sei a situação que foi o período anterior, mas sei também que a gente tem que, como ministra, tem que olhar todas as carreiras. E a gente foi discutir justamente dentro da junta orçamentária um espaço maior para reajuste. E nesse processo foi aprovado aqueles 15 bi a mais no Congresso, né? O 15 bi,7, que era uma coisa essencial para ter mais recursos para os próximos anos, né? Não só para esse ano, para a gente poder recuperar parte do orçamento desse ano, mas também para os próximos anos. E quando a gente foi se encaminhando que esse seria, de fato, o cenário mais concreto, tanto pelo que foi aprovado depois no Congresso, com o SPVAT, né, onde isso foi ampliado, mas também internamente no governo, porque a receita foi vindo no valor necessário para garantir esses 15,7 bi, a gente conseguiu um espaço maior. E aí, acho que era muito importante dizer que, no caso dos técnicos da educação, a nossa proposta que a gente fez na última reunião, que foi dia 21, terça-feira, ela dobrou a proposta original que a gente tinha feito. Então, a gente dobrou a proposta original, né, e, inclusive, com alguns ajustes importantes, muito alinhado com o que eles pediram e também com uma demanda que eles fizeram. Aí eu queria só destacar, no caso dos técnicos, depois explicar dos docentes. Aqui, muito rapidamente, se eu for entrar em cada detalhe técnico, a gente fez um material que está divulgado, acho que é até importante depois passar para vocês divulguem também, porque a gente está vendo que está tendo muita dificuldade de interpretação, as pessoas não entendem, é uma carreira super, assim, a proposta ela não é simples, então, mas eu vou falar muito rapidamente. Eles pediram muito para a gente melhorar, são 5 grandes categorias, que as primeiras têm um salário muito baixo, mas elas também não exigiam formação na entrada, né? Então, era uma lógica, desde 2005, quando foi criada a carreira, a gente fez um aumento
muito grande nessas categorias iniciais, A, B e a C. Né? No caso da A, chega a 26% de aumento, no caso da B, chega a 19%, um pouco mais de 19%, no caso da C, e a E, que é a categoria que foi valorizada mais nos últimos anos, e a carreira de nível superior nos técnicos, a gente propôs um aumento de 14,5%. Né? Então, foi uma lógica aí, mas isso 14,5 até 26. Mas o que a gente fez para tentar compensar o fato de que em 24 a gente não consegue dar nenhum aumento, que é uma demanda muito forte? Os 9% que a gente estava propondo pagar 4,5 em maio de 25 e 4,5 em maio de 26, a gente transpôs tudo para janeiro de 25. Então, 9%, ele vem todo para janeiro de 25, que equivale, claro, eu sei que as pessoas estão precisando de aumento o mais rápido possível, ninguém tem dúvida disso, mas do ponto de vista financeiro, pagar 9% em janeiro equivale a pagar 4,5 em maio de 24 e em maio de 25. 4,5 no ano e 4,5 no outro. Então, a gente fez isso para justamente compensar o fato de que 24 não tem espaço orçamentário realmente para um aumento. E, além disso, a gente propôs mais 5% em 26. Então, e do ponto de vista de impacto na folha, com todas essas reestruturações por dentro da carreira, a gente dobrou o impacto na folha da proposta que a gente fez para eles. E do ponto de vista orçamentário, assim, a gente está realmente num limite orçamentário. Claro que eles ainda têm demanda por ampliação do orçamentário, que para a gente é muito difícil, e aí por tudo isso que eu estava explicando para vocês, a disputa do orçamento público, ela envolve muita coisa. Então, tem desde o aumento real do salário mínimo que impacta nos benefícios, você tem os pisos da saúde e da educação, você tem uma série de coisas, custeio das universidades e institutos que está apertado, a gente sabe disso. O Camilo hoje deve anunciar até um aumento de novo no custeio das universidades e institutos, porque a gente sabe que está apertado. Então, assim, você tem muita coisa ali, e a gente acha que fez uma proposta que recupera, né, faz uma reparação nas carreiras de dentro dos técnicos que tinham tido muitas perdas maiores do que outros, com orçamento maior, e garante que eles vão ter, somando os 9%, né, que a gente já deu em 23, o menor reajuste entre 23 e 26 é de 24,8%. Uma inflação esperada nesse período de 15%. Ou seja, a gente garante que ninguém tem perda inflacionária e ainda recupera parte da perda do período anterior. Não recupera tudo, a gente sabe disso, mas era muito difícil recuperar em 4 anos uma perda no caso dos técnicos, de 6 anos. Né? Seria um aumento orçamentário que a gente, infelizmente, não tinha espaço. Então, era para explicar dos técnicos, essa é a proposta. A gente, claro, aí tem gente que preferia que fizesse de um jeito, fizesse outro. A gente está disposto a discutir por dentro, a gente consegue discutir muita coisa. Mas em termos do impacto orçamentário é muito difícil ir além do que a gente que foi dobrar, inclusive, a proposta que a gente tinha feito originalmente. No caso dos professores, é um pouco parecido também. A gente não chegou a dobrar a proposta, o impacto na folha dos docentes é menor do que nos técnicos, até por uma questão de reparação também ali, mas a gente fez vários ajustes na proposta, entre a proposta que a gente fez lá inicialmente, era a proposta que a gente fez em abril, e agora que a gente fez em maio, que foi dia 15 de maio, principalmente em abril, a gente já tinha aumentado muito o impacto, né? Aí foi quando a gente teve mais espaço orçamentário, pôde fazer uma proposta melhor, nessa linha de trazer os 9% para janeiro e mais 3,5% em 26, né? Então aumentando o percentual, mas também fazendo ajustes por dentro da carreira. Só que entre abril e maio, a gente fez uma mudança que foi exatamente um pedido de todas da categoria, né? Que era valorizar a entrada, porque a entrada na negociação de 2012 teve um rebaixamento, então a gente valorizou muito a entrada, né? A entrada tem aumentos aí de quase 30% na entrada, e também melhorar os degraus entre a carreira, porque como no caso dos docentes a progressão é de 2 em 2 anos, tirando quando você mudava de classe, mas por dentro era só 4%, a gente está aumentando isso para 5%, então a gente fala dos steps, né? E fazendo ajustes por dentro, de forma que você, na verdade, todo mundo está tendo um ganho acima do básico, que seria o 9, 3,5, porque a gente está tendo esses aumentos dos steps, né, que a gente chama. Então, é uma proposta assim, que foi muito alinhada, inclusive valorizando o meio da carreira, que é onde tem muita gente aposentada, porque a gente criou níveis superiores depois, tem gente que se aposentou antes desses níveis superiores. Então, a gente valorizou muito esse meio para melhorar a proposta também para os aposentados, que na primeira proposta não estava assim.
Então, também foi ajustes muito por dentro, na proposta de alinhar com o que estava sendo demandado. E aí a gente soube que teve gente falando, está perdendo aqui. Não, na verdade, ninguém está perdendo, todo mundo tem ganhos, né? No mínimo, acho que, na verdade, só tem uma categoria que tem um piso, que é 13%, mas quase todo mundo está ganhando acima de 13%. O máximo chega, além dos 30% da entrada, o maior nível chega a 17% também de aumento. Então, assim, são aumentos bastante significativos, claro. É aquém do que a categoria queria? Sim, isso é um fato, né? Mas uma negociação, um pouco para o presidente falar isso. A categoria pode pedir o que ela gostaria, que faz parte do processo de negociação. E o governo dá o que é possível dentro de um espaço. E, de novo, a gente teve um aumento muito grande entre a proposta de fevereiro, que a gente tinha feito originalmente, para essa proposta agora de abril e maio, e melhorando por dentro das categorias. No caso dos docentes, a reunião que teve foi até melhor do que a reunião com os técnicos, para ser sincera aqui com vocês. E a gente achava, inclusive me ligaram na hora, eu não participo dessas reuniões de negociação, mas me ligaram pedindo para fazer ajustes. A gente fez os ajustes, que era algo que ajudaria, né? Foi pedido ali na mesa de negociação, a gente fez esses ajustes, e a gente estava com uma perspectiva boa de aprovação, por isso a gente manteve a data dia 27 como uma data de assinatura já, né? E a gente estava com essa expectativa. Só que a gente percebe, claro, não foi a proposta que as pessoas queriam, isso é um fato. Mas eu acho que todo mundo aqui que já participou de negociação sabe que esse é um processo que a gente vai no limite orçamentário. E, de novo, no caso dos professores, a gente está tendo aumento na entrada, aí, somando os 9%, que passa de 40%, né? Até quem ganha menos está ganhando também 23%, 24% ao longo entre 23% e 26%. Mas são diferenciados, como eu falei, tem gente ganhando 30%, né, no período de 23% a 26%, com uma inflação esperada aí de 15,5%, ou seja, ninguém tem perda inflacionária no período e todo mundo recupera parte da perda do período anterior, onde não houve aumento. De novo, não recupera toda a perda, infelizmente, mas acho que a gente foi fazendo muita coisa para melhorar, inclusive, as estruturas por dentro das carreiras, que eram o objetivo da negociação específica, né? E não, por isso a gente não quer dar um percentual linear. Cada carreira tem as suas especificidades. Uma a gente está rebaixando a entrada, outra a gente está aumentando a entrada. Cada carreira tem a sua especificidade e a gente está tentando ajustar para melhorar um pouco a situação de cada carreira específica, né? Ministra,